Meus irmãos, graça e paz, vamos estudar hoje, nesta oportunidade, nossa 12ª lição, revista de adulto. Estamos estudando nesta oportunidade, neste último trimestre de 2024, os 10 mandamentos. Hoje, nossa 12ª lição, vamos falar sobre aquilo que Jesus fala, Jesus conversando com os mestres da lei a respeito do amor, o que é amar ao próximo. Jesus, ele resume os 10 mandamentos em dois, em outras palavras, cumprindo estes dois, os outros automaticamente vai estar dentro deste princípio, que é amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. O título da lição: o amor a Deus e ao próximo, construindo relações baseadas na verdade, bondade e misericórdia. O texto áureo da nossa lição está na primeira epístola escrita pelo apóstolo João, capítulo 4, versículo 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é caridade ou Deus é amor. Verdade aplicada, o amor ao próximo é uma extensão do amor que desfrutamos com Deus quando o amamos acima de todas as coisas. Os temas, os tópicos da lição: ensinar que devemos amar a Deus acima de todas as coisas, em primeiro lugar na nossa vida. Falar sobre a importância do amor ao próximo. Também mostrar, compreender que devemos amar com toda intensidade. Quando se fala em amor, a Bíblia vem ser categórica em falar que Deus é o próprio amor. O amor, ele não reside em Deus. Deus é o próprio amor. Nessa nossa lição, o texto que estamos contextualizando esta lição está no Evangelho escrito por Mateus, capítulo Lucas, Evangelho escrito por Lucas, capítulo 10, quando um mestre da lei, um doutor da lei, ele pergunta a Jesus quem é o seu próximo. Obviamente que ele está aqui tentando, vendo se conseguiria pegar Jesus em alguma contradição, e pergunta a Jesus quem é o seu próximo. Jesus começa a discorrer sobre a parábola do bom samaritano. Então, quando os fariseus interrogam Jesus sobre o grande e principal mandamento, Jesus responde que amar a Deus acima de todas as coisas é o primeiro mandamento. E o segundo, amar o próximo como a si mesmo. É sobre esse assunto, sobre essa lição, que a nossa revista de hoje fala sobre esse amor incondicional, o amor de Deus, e nós, como seu povo, precisamos fazer, imitar aquilo que Jesus nos ensinou. O texto bíblico está no Evangelho escrito por Lucas, capítulo 10, versículo 25 ao 28. E eis que se levantou certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei, como lês? Respondendo, ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. E disse-lhes: respondeste bem, faze isso e viverás. E a partir daí, Jesus começa a discorrer sobre a parábola do bom samaritano, tá? Primeiro tópico da lição, o primeiro e grande mandamento, que Deus é amor.
o amor que Deus exige de nós, amando de todo o coração. Então, esses 10 mandamentos, eles revelam um atributo poderoso de Deus, que é o seu amor. João vai dizer que Deus é amor. Jesus, no Novo Testamento, Jesus resume os mandamentos em 2. Deus em primeiro lugar, depois o próximo. Então, a Bíblia declara que Deus é amor. Pegando desse princípio, dessa verdade, nós, como povo do reino de Deus, precisamos viver esta realidade. É impossível, João vai dizer, amar a Deus e odiar o irmão. Este amor é falso. Não tem como amar a Deus, porque Deus é amor, e odiar o nosso próximo, entende? Então o amor não é apenas um atributo ou um dos atributos de Deus, é a sua própria essência e natureza. O amor de Deus, ele é totalmente diferente do amor humano. Deus amor primeiro, tá? Uma vez que este amor de Deus, ele é incondicional. Ele independe do homem, da ação do homem. É um amor incondicional, imutável, perfeito, ainda que o amor do homem para com Deus oscile, ou para mais ou para menos, o amor de Deus ele não sofre variação, alteração alguma, porque é da natureza de Deus amar. É da natureza de Deus amar. Eva, Adão desobedecem a Deus, comendo do fruto que Deus disse que não deveriam comer. Percebe que estão nus, seus olhos se abrem, sua consciência se desperta e percebe que estão nus e se escondem. No final da tarde, no virar do dia, vem Deus passeando, sabendo já o que tinha ocorrido. Mas Deus pergunta a Adão: Adão, onde estás? Adão está escondido, porque estavam nus. Aí Deus disse: quem te disse que está nus? Por acaso comeu do fruto que eu te disse que não deveriam comer? Adão vai, acusa a mulher acusa a serpente, um acusando o outro. Na verdade, Adão joga a culpa para Deus, dizendo: a mulher que tu me deste. Eva joga a culpa para a serpente e aquela situação, mas Deus não deu as costas para o homem. Deus pega ali da pele de um animal é sacrificado e Deus veste o casal. É necessário que este casal saia do paraíso, pois senão eles iriam comer do fruto da árvore da vida, e em desobediência, em pecado, seria uma tragédia para o homem viver eternamente em rebelião contra Deus. Mas Deus promete que da semente da própria Eva nasceria um varão que colocaria fim no plano de Satanás contra a humanidade naquele momento. Naquele momento, Deus já decreta o fim da serpente, o fim do enganador, o fim de Satanás. E ao homem, ele iria comer do fruto da terra, iria trabalhar pelo seu sustento. Mas Deus já tinha um plano de resgatar o homem, de trazer de volta o homem ao relacionamento com ele que havia sido quebrado ali naquela situação. Então Deus é amor. Deus não deu as costas para o homem, entende? Até mesmo quando Deus corrige, Deus faz porque Ele ama. Hebreus capítulo 12, versículo 6 diz: Deus ama e corrige. Deus corrige aquele que Ele ama. Por quê? Porque Ele não quer que seus filhos continuem no erro. Então, Ele corrige aquele que Ele ama. A Bíblia declara que é impossível alguém conhecer Deus e não amar. 1 João, capítulo 4,
Versículo 8. Em sua essência, Deus é amor. Deus é amor e o amor de Deus é infalível e somente Ele pode amar com perfeição. Somente Deus pode amar com perfeição. Porque a Bíblia diz. A Bíblia não diz que a Bíblia não diz que o amor está em Deus, mas que Deus é o próprio amor. Que coisa linda, né? E o amor de Deus a gente vê na sua completude ali quando Jesus ele deixa a sua glória, Filipenses capítulo. Filipenses está descrevendo, deixou a sua glória e veio viver como homem, sofrer no meu e teu lugar. E isso é amor. E um amor incondicional. E Deus não precisava fazer isso, mas porque Deus fez, porque Deus nos ama. Este amor de Deus é um amor que a gente não consegue compreender. A gente não consegue compreender a completude da grandeza do amor de Deus. A palavra de Deus nos ensina a amar. E o Espírito Santo vai trabalhando na nossa vida. Mas em toda a sua essência é impossível alcançarmos este amor. Porque este amor de Deus ele não muda. Ele não tem variação. Ele é 100% perfeito e imutável. Escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 13, Paulo vai descrever o que é o amor. E o homem pode fazer tudo que dentro das suas possibilidades, mas se faltar o essencial, o amor, pode jogar tudo fora. Tudo fora. Porque é impossível viver no céu, chegar no céu, entrar no céu, sem o perdão, sem o amor. Porque nós temos o Espírito de Deus habitando em nós. E o Espírito de Deus é amor, porque Deus é amor. Então, não tem como dizer que amamos a Deus e estamos odiando o próximo sem liberar o perdão. João fala isso na sua epístola. É mentiroso uma pessoa que diz que ama a Deus, que nunca viu, e odeia o seu irmão que está vendo ali, o seu próximo. Que amor é esse? Essa pessoa é um mentiroso. Então, quando amamos ao Senhor, a obediência deixa de ser uma carga e se torna um desejo agradável para nós. Quando cultivamos um relacionamento correto com Deus, a gente não tem problema em seguir seus mandamentos. Entende? Se um homem ama a Deus de fato, também deve amar seu irmão, deve amar ao seu próximo. O segundo tópico da lição eu falar sobre esse amor. Este é o segundo mandamento, que é amar a Deus acima de todas as coisas. O primeiro é o próximo como a ti mesmo. Então, este amor ele é vertical, de baixo para cima, para com Deus, e horizontal, estendendo ao meu semelhante, sendo Deus a verdadeira essência do amor e sendo nós participantes da natureza divina pelo novo nascimento, entende? Aquele que cumpre o primeiro mandamento também tem a convicção sobre o dever e buscará também cumprir o segundo. Se o homem, a humanidade, cumprisse este segundo mandamento na sua completude, nós viveríamos em outro mundo. Não existiria morte, porque eu não iria desejar a morte do outro, porque é como se estivesse desejando a minha. Seria um mundo diferente. Olha como seria diferente
Apenas se cumpríssemos esses 2 mandamentos, o mundo seria outra realidade do que nós vemos aí. Que aqui nossa sociedade impera a falta de amor, a vingança, a raiva, que tudo é consequência da ausência de amor. A questão de desejar o mal ao próximo, de querer possuir aquilo que não pertence ao próximo, enfim, a ausência do amor acarreta uma variedades de situações, desencadeando um mundo de guerras, de lutas, de intrigas e batalhas, porque falta o essencial, que é o amor. Aquele que cumpre o primeiro mandamento também tem a convicção sobre o dever de cumprir o segundo, que é amar o próximo, como a ti mesmo. João, conhecido, o apóstolo João, como apóstolo do amor, escreveu sobre a conexão que existe entre amar a Deus e amar o próximo. Primeira epístola de João, capítulo 4, João está descrevendo sobre a importância do amor na vida do cristão, na vida do homem. Porque o amor, ele é benigno, ele cura, ele liberta, ele restaura. Agora, compara com o ódio, com o rancor, com esses sentimentos facciosos, a inveja, uma cobiça. Olha o contraste entre um e outro. Todos esses que citei aqui agora, Paulo denomina lá em Gálatas capítulo 5, versículo 19, como obras da carne. O amor é fruto. Gálatas capítulo 5, versículo 22. E o fruto do Espírito começa com amor. Por quê? Começa com amor. Porque Deus é amor. Deus é amor. A gente precisa aprender, entender de uma vez por todas. O amor cura, o amor liberta, o amor restaura. A parábola do samaritano, aqui em Lucas, capítulo 10, vai descrever isso que é amor. Quem é meu próximo, Senhor? Aí Jesus cita a parábola do bom samaritano. O samaritano era um inimigo dos judeus. Passa um sacerdote, vê aquele homem ferido lá no chão, passa um levita que deveriam dar o exemplo e vão embora. Mas vem um que era considerado o inimigo dos judeus e vê aquele judeu, era judeu, e apanhou. Lá, quase morto, aquele samaritano cuida daquele homem, coloca no seu animal e leva uma hospedagem e paga todas as despesas que aquele homem ferido, judeu, que era considerado um inimigo dos samaritanos, aquele homem cuidou. Isto é o amor colocado em prática. Amor não é palavras, amor é ação, é ação. As ações vai descrever, vai dizer se há amor ali ou não. Falar é muito fácil. Viver é totalmente diferente. Entende? Então, o primeiro vem o amor a Deus e logo o amor ao nosso semelhante. Nosso relacionamento com Deus deve refletir nosso relacionamento com o nosso semelhante. A Bíblia também nos encoraja a amar nosso próximo, da mesma forma que Cristo nos amou. João 3,16, textuário do Novo Testamento, porque Deus amou eu e você. Um amor tão perfeito, tão imutável, tão sublime, que ele entregou, que ele deu seu filho. E João, capítulo 10, Jesus diz, eu mesmo dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Ninguém tira de mim, não. Eu que dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Então, este é o amor verdadeiro.
A parábola da ovelha desgarrada, da ovelha perdida, o pastor ele deixa as 99 guardadas, protegidas, e vai em busca daquela que se desgarrou. E isto é amor. Isto é amor. É olhar para o próximo e ver que eu posso ajudar. E por que eu não vou ajudar? Tiago vai dizer que a nossa fé ela precisa ser manifestada em obras. Se chega um irmão necessitado, uma pessoa necessitada na nossa porta, pedindo um alimento, porque está com fome, se eu tenho condição de ajudar, e digo, vai, Deus te abençoe, Deus proverá. Que amor é esse? Que Deus me usa para te abençoar, te usa para abençoar o outro, usa outro para te abençoar, e assim o reino de Deus é manifestado entre nós, o amor. E isso é amor. Isso é exercer o amor na sua essência. Então a Escritura nos afirma que, como filhos de Deus, temos que agir como ele agiu e não há outro modo a não ser com um amor sacrificial, um amor altruísta, um amor desinteresseiro. Ou seja, estou abençoando esta pessoa, mas não estou exigindo, não estou querendo nada em troca, porque isto está em mim, o amor está em mim. Abençoar está em mim, porque Deus é. E se Deus está em mim, obviamente que eu vou também fazer, aplicar, praticar aquilo que o amor, Deus, que habita em mim no seu Espírito Santo, é amar, cuidar, zelar. Não é apenas a forma de amar que João ensina, o apóstolo João, mas também a quem devemos amar. Quem é teu próximo? É isso o mestre da lei pergunta a Jesus: e quem é meu próximo? Aí Jesus começa a falar a parábola do samaritano. João afirma, o apóstolo João, que aquele que não ama é porque não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é a essência, o verdadeiro amor. Em Lucas aqui 10, capítulo 27, Jesus ordena que amemos ao próximo como a nós mesmos. Ama a Deus em primeiro lugar, depois o próximo como a nós mesmos. E amar o próximo é não querer para ele aquilo que jamais desejaríamos para nós. É cuidar dele como cuidamos de nós. Porque eu cuidando dele, eu estou cuidando de mim. Entende? Então, isso é a essência do amor. E o terceiro tópico, o amor com toda a intensidade. O amor está presente em todos os momentos da jornada de um verdadeiro discípulo de Cristo. Na carta aos Coríntios, 2 Coríntios, a gente vê ali a essência, o verdadeiro amor de Paulo pelos irmãos corintios. Paulo sofreu tanto levante, mas tanta perseguição, a ponto de ter seu ministério questionado, seu apostolado duvidado. Chegou um ponto de os irmãos ali de Corinto, alguns exigirem que Paulo enviasse carta de recomendação para ele poder ir a Corinto. Imagina um homem tão usado por Deus que foi instrumento de Deus para implantar aquela igreja. Quando a igreja está pronta, andando, aparecem uns falsos profetas, uns falsos ensinadores, uns doutores que ensinam as pessoas para atrair a si mesmo, cobrando para ensinar, para pregar, enquanto Paulo não exigia nada disso. E começa a minar a autoridade de Paulo, e citando a igreja contra o ministério de Paulo. Obrigado a Paulo ser enérgicos nas suas cartas com os irmãos de Corinto. Mas Paulo, por amor àquela igreja, aqueles filhos da fé, Paulo não desistiu. Paulo guerreou. 2 Coríntios, capítulo 11, Paulo vai descrevendo ali tanto que ele sofreu pelo amor às almas de Cristo, pelo amor ao Evangelho, para que nenhuma das almas daquele que ele ganhou para Cristo se perdesse.
Isso é amor. Isto é amor. Então, o amor está presente na nossa jornada, na nossa caminhada. Ele precisa ser vivido, não apenas falado. O Tiago vai dizer na sua epístola para sermos praticantes do que a palavra de Deus ensina, não apenas ouvintes. Então, conhecer a Deus é o primeiro passo. À medida que vamos caminhando com Deus, vamos experimentando a qualidade do seu amor, sua fidelidade e de seus cuidados para conosco. Não podemos amar alguém que não conhecemos. Então, conhecer a Deus deve ser nossa primeira prioridade. Eu não posso amar Deus se eu não conhecer a Deus, se eu não compreender a propósito de Deus para o homem, para a humanidade. Entende? Então, eu não posso amar alguém se eu não viver isso. O relacionamento, ele estreita, gera intimidade, gera aproximação. Então, estudar a palavra de Deus é um dos meios de conhecer a Deus. Orar é um dos meios de nos relacionarmos, de estreitar o nosso relacionamento com Deus. Obedecer e honrar a Deus em todas as coisas. E compartilhar este amor através da pregação do Evangelho. É por meio dessas disciplinas espirituais que o amor de Deus cresce e amadurece em nossa vida. O fruto do Espírito, e o Espírito de Deus ele habita em nós, ele começa com o amor, com a paciência, com a alegria, com a ser longânimos, com a fidelidade, com a bondade, o domínio próprio, a temperança. Entende? Isto é desenvolvido no discípulo de Jesus, quando o Espírito Santo passa a habitar nele. E o amor vem em primeiro lugar. Por quê? Porque Deus é amor. Então, em qualquer relacionamento, nos tornamos mais íntimos das pessoas à medida que nos relacionamos com elas. Com Deus não é diferente. Não é diferente. O pastor David Wilkerson, ele diz: o amor não é uma coisa que se sente, é uma coisa que se faz. Dizer é fácil, viver totalmente é outra coisa totalmente diferente. Os discípulos, aquela multidão de povos ali na Galileia, eles falavam de Jesus. Este ensina diferente, este fala diferente, este é diferente dos demais mestres da lei. Ele ensina com autoridade, a maneira dele falar é diferente. Por quê? Porque Jesus falava e vivia aquilo que Jesus falava. Praticar, viver. E o amor de Deus é revelado na sua essência para nós na cruz. Pagar um preço, uma culpa que não era dele. Totalmente toda nossa. Mas Jesus, por amor a nós, sofreu no nosso lugar. Isto é amor. É viver o verdadeiro amor. É exercer o verdadeiro amor. Não é apenas palavras, como muitos preferem. Então, o encontro de homens com Deus na Bíblia sempre era acompanhado de uma transformação radical. Paulo a caminho de Damasco, Moisés na sarça ardente, Jacó na sua luta, na volta ali de Padã Arã, com Deus, encontros, transformações, a partir de um estreito relacionamento com Deus. Então, quem é meu próximo? Quem é o teu próximo? Não é nossos parentes. Também é, mas não é ele. É todo aquele que está à nossa volta. São todas as pessoas que estão à nossa volta. Não amar um e odiar o outro. É amar incondicionalmente.
Obviamente que a perfeição disto só Cristo tem, né? Então a pergunta do mestre da lei acerca de quem era o próximo, quem deveria ajudar, foi respondida por Jesus na parábola do bom samaritano. As atitudes do samaritano em prol daquele homem revela a compaixão e o amor que aquele homem vivia. Ele não apenas expressava em palavras, ele vivia o verdadeiro amor. Então, Deus é amor. A Bíblia diz que o amor de Deus é derramado pelo Espírito Santo no coração daqueles que nascem de novo. Logo, nosso relacionamento com Deus deve ser uma expressão de nosso amor para com Ele, e como resultado deste amor para com Ele, ele é estendido, ele vai reverberar no nosso relacionamento com o nosso semelhante. Com o nosso semelhante. A minha necessidade vai ser a necessidade do meu semelhante. A minha fome vai ser a fome do meu semelhante. Então, se falta no meu semelhante, está faltando em mim. Eu vou suprir no meu semelhante, porque eu estou me suprindo. É isso que Jesus diz. Quando fizestes a um destes, vocês estão fazendo a mim. Isto é o amor verdadeiramente colocado em prática. Ama Deus acima, em primeiro lugar, porque ninguém nem nada substitui o lugar de Deus na nossa vida. E como Deus é amor, nós precisamos aplicar, exercitar este amor com o nosso semelhante. Amém? Que Deus nos abençoe.